João capítulo 19. Versículos 31 ao 37. João, capítulo 19, versos 31 ao 37. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados, quebraram as pernas do primeiro e do outro, que estavam crucificados ao lado de Jesus. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte da Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um dos textos mais intrigantes de toda a Bíblia. Só São João escreveu sobre ele. E o próprio São João explica por que só ele escreveu sobre ele. Aparece entre parênteses, logo depois do versículo 34. O que viu, está no singular, dá testemunho. Quem é esse que viu? Que deu testemunho? O próprio São João. Acontece que quando viu, São João não entendeu. São João era um menino, por isso ele estava ali, ao lado de Maria, ao lado de Madalena, de pé, aos pés da cruz. Não pensem que ele estava ali porque ele era melhor que os outros apóstolos. Ele estava ali porque, sendo ele menino, não poderia ser preso. Do mesmo jeito que não prendia as mulheres. Mulher não servia para nada, nem para dar testemunho. Criança também não servia para dar testemunho. João era um menino. João era o caçula. Por isso que em todos os quadros da Santa Ceia, João é aquele que aparece deitado no peito de Jesus. Por isso que é para ele que Pedro, que estava sentado na cabeceira da mesa, dá sinal e pede para que ele perguntasse para Jesus quem iria trair Jesus. João viu essa cena. Ele estava de pé ao lado de Maria e ao lado de Madalena. Ele estava bem pertinho. Ele viu quando aquele soldado, e quem sabe até os soldados o afastaram, quando aquele soldado veio, quebrou a perna do primeiro ladrão, quebrou a perna do segundo, e quando chegou para quebrar a perna de Jesus,
Jesus já estava morto. Se já estava morto, para que eles iriam quebrar as pernas? Por que foi autorizado quebrar as pernas dos ladrões, dos crucificados? Qual é o motivo? Diz aí o versículo 31. Por ser um dia muito solene, véspera da Páscoa, com medo que os corpos ficassem na cruz no sábado, dia da Páscoa, que era um sábado solene e levava muito tempo para a pessoa morrer na cruz. Então pediram licença a Pilatos. Pediram licença para quê? Para quebrar porque quebrando as pernas, o corpo pendia, como estava preso com a mão, além do cravo, o braço era amarrado, então a pessoa não tinha apoio na perna e por asfixia morreria. Pronto, resolveria o problema. Pilatos deu autorização, até num gesto de misericórdia. Quebrar as pernas ali daqueles 2 ladrões era até um gesto de misericórdia, ajudaria-os a morrer mais rápido, não ia sofrer tanto. Mas quando chega diante de Jesus, Jesus já estava morto. E hoje nós sabemos por que Jesus já estava morto, graças às revelações de Catarina Emmerich, que Mel Gibson estudou tão bem para fazer o filme A Paixão de Cristo, graças aos estudos maravilhosos feitos pelo Dr. Pierre Barbet, que investigou a fundo o Santo Sudário. Jesus na cruz morreu muito rapidamente, em 3 horas, no máximo em 6 horas de crucifixão, porque ele já não tinha mais força nenhuma, porque ele já tinha apanhado até não poder mais, porque ele já estava arrebentado, tanto que no caminho para o Calvário foi preciso pedir a ajuda de Cirineu para carregar a cruz para ele, tanto que ele caiu 3 vezes, e na 3ª vez que caiu, já não teve mais forças para levantar. Jesus já chegou na cruz quase que morto, semi-morto. Por isso, quando foram quebrar as pernas, já estava morto. Para que quebrar as pernas? Já morreu. Logicamente não deveriam quebrar as pernas. E esse soldado, que hoje nós sabemos quem é, Longino, que depois se converteu e tornou-se um monge, esse homem, o São Longuinho, conhecido aqui no Brasil com esse nome, num gesto de pura maldade, embaixo de Jesus, como que um tiro de misericórdia, para confirmar que estava morto, fura ali entre a 5ª e a 6ª vértebra da costela, pelo lado direito, abrindo um rasgo no coração de Jesus. E daquele coração rasgado, imediatamente fluiu sangue e água. São João entendeu isso na hora? Não. São João levou 60 anos para escrever o Evangelho. Qualquer historiador, qualquer estudioso de Bíblia sabe que o Evangelho de São João foi escrito por volta do ano 90 a 95. Que o Evangelho de São João é fruto de uma reflexão profunda, comunitária. Fala-se até mesmo numa comunidade joanina. São João foi morar em Éfeso com Nossa Senhora. Depois que Nossa Senhora foi assunta ao céu, João teria vivido com um grupo de pessoas, um grupo de discípulos, de amigos, que formaram em torno dele uma comunidade. E essa comunidade passa a refletir, a rezar em cima daquilo que era a verdade, que o Evangelho já conhecido, o Evangelho de Mateus já tinha 20 anos, o Evangelho de Lucas já tinha 20, 25 anos, o Evangelho de Marcos, se falar no primeiro texto de Marcos, o chamado Mateus aramaico, esse já tinha 40 anos, portanto já era bem conhecido. Todos os textos de Paulo já tinham sido escritos, todos. Paulo é o primeiro autor a escrever dos textos que nós temos no Novo Testamento. Paulo é o primeiro que escreveu. Paulo vai nos trazer a reflexão mais próxima de Jesus. Então já estava tudo escrito. Mas João, com a sua comunidade, começou a pensar:
E eu imagino quantas vezes ele pensou e repensou a partir desse versículo que nós acabamos de ler. Um dos soldados abriu-lhe o lado, e do seu coração rasgado fluiu sangue e água. Hoje, meus irmãos, nenhum exegeta é estudioso de Bíblia, e nenhum teólogo bíblico duvida de que esse foi o ponto de partida para São João escrever o seu evangelho. O evangelho de João tem um objetivo muito claro, muito definido, que ele inclusive explicita aí: para que creiais, para que chegueis a ter fé. Esse é o objetivo de São João. Depois desses 60 anos meditando, quando vai estruturar o seu texto, que é muito mais do que um texto, e aí também ele diz, é um testemunho. João escreve para dar um testemunho, para testemunhar algo que só ele viu, e portanto nenhum outro poderia escrever com a propriedade que ele escreveu, do jeito que ele escreveu, e de fato nenhum outro evangelista, e nem Paulo, o grande evangelizador, chegou a captar, a aprofundar, a contemplar essa cena espetacular que São João contempla. Por isso precisava ser de fato algo que foi durante muito tempo maturado, rezado, meditado, contemplado. Hoje não se tem dúvida, João escreveu o seu evangelho a partir do lado aberto de Jesus. Como é que nós sabemos isso? Primeiro, o evangelho de São João tem 21 capítulos, dos quais ele gasta 8, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7. Um terço do seu evangelho é reservado para falar do que aconteceu com Jesus na noite de quinta-feira até sexta-feira, às 3 horas da tarde. Um terço do evangelho. O evangelho de João, no capítulo 13, começa assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus levantou-se da ceia, tirou a sua túnica, amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Essa cena nós na igreja repetimos em que data? Na quinta-feira, porque aconteceu na quinta-feira santa, é cronológico. Entre quinta-feira santa, que horário era? Depois das 6 da tarde, isso nós sabemos de certeza, porque o dia terminava quando aparecia a primeira estrela. Então quando apareceu a primeira estrela, 6, 6:30 da tarde, era a noite. Aí reunia-se para o jantar. Aquilo que aconteceu, portanto, das 6 da tarde, menos de 24 horas, portanto, 21 horas no máximo, João reserva um terço do seu evangelho. Um homem que levou 60 anos meditando esse evangelho, com a sua comunidade, inclusive há vários pedaços do evangelho de São João, que os estudiosos falam, é trecho que a comunidade ajudou São João a escrever, ou que a comunidade escreveu por ele, em nome dele, a partir daquilo que ele ensinava. Se ele dá tanto peso a esse momento, a ponto de, num evangelho de 21 capítulos, reservar 7 para falar dessa cena, e os outros 14 capítulos, em todos eles, sem nenhuma exceção, há uma explícita relação a esse fato, a esse evento. A ideia que a gente tem é que São João desenhou um funil, uma escada que se afunila, e lá no alto dessa escada, desse funil, ele desenhou uma cruz. E ele se coloca aqui embaixo, olha para essa cruz, e por causa daquilo que aconteceu na cruz,
e aquilo que significou a cruz antes, durante e depois, João reescreve a história sagrada. Olhando para o coração rasgado de Jesus Cristo na cruz, São João vai reler a Bíblia inteirinha. Como é que começa a primeira palavra do primeiro capítulo, no primeiro versículo do Evangelho de São João? Com a mesma palavra que começa o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Observe que São João começa a escrever o seu Evangelho com a mesma palavra que o autor sagrado começou a escrever a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, vai estar escrito no princípio. Se você abrir São João capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito no princípio. João percebeu que do coração rasgado de Cristo na cruz, recria-se o homem novo, a mulher nova, o mundo novo. A grande possibilidade desse homem novo, criado segundo Deus, o que São Paulo escreveu em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. O homem novo, restaurado em Deus, mais do que restaurado, que vai se restaurando constantemente à imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Esse homem novo nasce do coração de Jesus. Mas não nasceu somente esse homem novo. Não foi só a renovação da humanidade, não foi só a renovação do passado da humanidade, que na cruz de Jesus, no seu coração rasgado, essa lança que entra dentro do coração de Jesus, ela leva junto o passado da história, o pecado da história, o primeiro Adão e as consequências do pecado do primeiro Adão, a Eva primeira e as consequências do primeiro pecado dessa primeira mulher. O passado que entra no coração de Jesus pela flecha, e nós sabemos que a flecha normalmente contém veneno. Portanto, o passado envenenado pelo pecado, que é lançado, que é jogado no coração de Jesus, é também uma profecia. É ali que eu e você precisamos lançar, como uma lança, jogar, uma lança que entra, que rasga. É ali que nós precisamos lançar, é ali que nós precisamos jogar a nossa miséria, o nosso pecado, o nosso passado, a nossa história, para que dali, do mesmo jeito que nasceu o homem novo, cada um de nós, renascidos por direito pelo batismo, a água que fluiu do coração do Senhor, dali também aprendamos a ser homens e mulheres de corações renovados, restaurados, tocados, curados, sarados pelo Senhor. João compreendeu, repito, não na hora ele não entendeu. Na hora ele deve ter achado que foi só um gesto de pura maldade. Ele levou muitos anos. Quem não nos garante que Maria Santíssima, aquela que viveu com ele durante tanto tempo, aquela que deve ter recordado para ele aquilo que ela contou para São Lucas, que o velho Simeão tinha dito, que uma espada de dor iria transpassar o seu coração de mãe. Do mesmo jeito que Nossa Senhora contou isso para São Lucas, e São Lucas escreveu isso no prólogo do seu Evangelho, com certeza ela deve ter contado para São João. Aliás, São João deve ter estado junto quando Maria contou para Lucas tudo aquilo que aconteceu com a anunciação do anjo, com o nascimento de João Batista, com o nascimento de Jesus, tanto que São João não escreve novamente isso, pois Maria já tinha dito, São Lucas já tinha escrito. São João foi percebendo, foi meditando, foi contemplando ali, naquele coração, o retrato de Deus. É por isso que São João é o único autor da Bíblia,
dos 35.568 versículos que tem a Bíblia católica, só tem 2 que definem Deus. E essa definição de Deus nos é dada por São João, que escreveu a sua primeira carta logo, muito próximo da época que escreveu o Evangelho, por volta do ano 90, 95, logo que está escrevendo o Apocalipse, e ele vai reproduzir. Logo depois, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7, até o verso 16, repetindo no 8 e no 16 essa definição de Deus. Deus é amor. João vai falar no capítulo seguinte da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 5, que o que testemunha esse amor de Deus é a água, o sangue e o Espírito. João vai evocar a água e o sangue que fluem do coração rasgado de Jesus. Logo depois, no versículo 30 do capítulo 19 de João, quando fala que deu o Espírito, derramou o Espírito, e Padre Jonas falou sobre isso aqui na vigília de Pentecostes esse ano, que esse deu o Espírito não é pura e simplesmente morreu, entregou, passou desse mundo, mas deu, entregou o Espírito para nós. Ali vai acontecer esse Pentecostes. Você encontra isso lá na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 5. Ele retoma esses 3 elementos, quase como uma analogia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ali se dá. Já que o Espírito, que é o próprio Pai, que dá nessa água, essa água que é o Espírito, que vem pelo sangue, o sangue que é o sangue de Jesus, a carne e o sangue de Jesus, que nos salva, que nos liberta, que nos redime. São João observa esse testemunho, e mais, ele vai nos jogar esse testemunho para a vida futura, para o reino eterno. Quando abre o livro do Apocalipse, logo no primeiro capítulo do Apocalipse, no versículo 7, São João afirma categoricamente que todos o verão. Ele que é o alfa e ômega, inclusive aqueles que o transpassaram. Olha aí no Apocalipse, para ver se não tem erro de tradução, será? Comecinho do Apocalipse. O Apocalipse é fácil de achar, é depois do Gênesis. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, todos, mesmo aqueles que o traspassaram. Mas que coisa estranha. Se fosse autor diferente, a gente podia pensar que tinha alguma dúvida, algum erro. Mas é o mesmo João que escreveu. Mesmo aqueles que o traspassaram. Pois nós acabamos de ler lá no capítulo 19 do Evangelista, mesmo João, que diz que ele foi traspassado por um dos soldados, verso 34, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Como é que esse um soldado que abriu-lhe o lado com a lança, agora vira todos? Quem transpassou o lado aberto de Jesus? Quem é esse plural, meus queridos e minhas queridas, que aparece aí no verso 7 do capítulo 1 do Apocalipse? Ei-lo que vem, ele que é o alfa e o ômega, aquele que é, que era, o que vem, o dominador, o Senhor. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Mas não foi um que transpassou? E como é que esse um virou multidão? Virou plural? Olha que São João repete, também o olhar, todos os olhos o verão. E olha como ele termina
o versículo 37, citando o profeta Zacarias, e diz em outra parte da Escritura: olharão, é futuro e é plural, para aquele que transpassaram, também aqui já é plural. O que São João está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, é que essa experiência de contemplar o lado aberto e o coração transpassado, ou traspassado, ou trespassado do Senhor, é uma experiência ou que cada um de nós temos que fazer, ou nós não encontraremos a salvação de Deus. Não é opcional. Esse versículo final, 37 do 19 de São João, no grego, e o cardeal Dom Eusébio gosta muito exatamente desse versículo no grego está escrito opsontai. Opsontai significa tem que olhar. Não tem outro jeito. Então retome sua vida hoje. Sabe por que você ainda não conseguiu vencer aquele vício? Sabe por que você ainda não conseguiu perdoar o seu pai e sua mãe, mesmo compreendendo que eles eram pobres, não era por culpa própria? Sabe por que você ainda não conseguiu vencer essa impureza, esse adultério? Sabe por que você ainda está há 10, a 20, a 30 anos tomando esses remédios e cada vez tornando-se uma pessoa mais deprimida? Sabe por que você ainda não conseguiu vencer essa dependência ao cigarro, à bebida, a tantas drogas? Sabe por que você não consegue ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido? Sabe por que você é uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa? Porque você tem coração ferido, porque você tem coração machucado. E por mais que você tentar ser bom, você não vai conseguir ser bom. Eu queria hoje dizer para você uma palavra de muito consolo: desista. Não tente mais. Não tente mais melhorar o seu temperamento. Ele só tende a piorar. No começo é assim, depois piora, e vai piorar muito. Meu irmão, minha irmã, quero lhes dizer uma palavra de muito consolo: você está cada dia pior, e vai ficar cada dia pior. Sabe, esse seu vício vai aumentar. Você agora, por enquanto, só fuma maconha, logo estará fumando cocaína. Sim, hoje se fuma cocaína, meu filho, é só colocar no crack, lá no cachimbo. Já está na cocaína, logo estará no êxtase. Você é infiel, tem uma amante, logo terá 2, 3, pior ainda, logo você estará com um amante também. Sim, não demora muito, você encreusa de vez. E é real isso que eu estou falando. Você não tem conserto. Você já está com o seu decreto de inferno assinado. Sim, você aqui em casa também. E além disso, tem um bando de encardido trabalhando muito para que você execute esse processo. E alguns estão já desanimando. A gente desanima, não adianta mais. Não é assim? Vai desanimar mais. Por quê? Porque você está tentando mudar as coisas de fora para dentro. Porque você está combatendo o adultério. Porque você está combatendo esse espírito de homossexualidade. Porque você está combatendo esse espírito de roubo. Porque você está combatendo o vício. Você está brigando com a pessoa errada. Lembra de Dom Quixote? Você está lutando contra moinhos de vento.
Quanto mais você combater essas bobagens, pior. Você vai ficar... Primeiro porque não vence, que essa coisa se reproduz pior do que o pernilongo. Segundo, porque a hora que você acabar com um, já tem uns 28, 29 na fila esperando para você. Quando você eliminar um vício, normalmente já tem uns 35 na fila esperando para entrar. Aquele igualzinho banheiro de rodoviária, tem fila. Você, e muitos já desistiram, inclusive. Muitos já estão alimentando um espírito de suicídio. Eu queria convidar você hoje, desista de lutar. Não luta mais, não. Você está lutando contra o inimigo errado. E pior ainda, lutando contra esses inimigos, você está dando força para o verdadeiro inimigo. Porque na hora que eu começo a brigar com o fulano e dizer que ele não presta, eu estou brigando contra os defeitos dele. Mas ao falar que ele não presta, eu já estou cometendo mais um pecado pior que os defeitos dele. E esse meu pecado vai dar força para o demônio. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, a Canção Nova reservou esse dia para que a gente tivesse a coragem de segurar firme na mão de Londrino e mergulhar toda essa miséria no coração rasgado de Jesus. Esse é o único segredo, essa é a única possibilidade. Jesus não diz, eu vou mostrar um caminho, só tem um, e esse caminho é o coração rasgado de Jesus Cristo na cruz, e isso a igreja vem ensinando desde o ano 156, e nós não aprendemos ainda. Todos os papas, todos, desde Leão XIII, que em 1899 consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus, todos os papas vêm falando repetidas vezes, como João Paulo fez sexta-feira da semana retrasada. Vem consagrando e retomando, é preciso mergulhar o mundo no coração de Jesus. Qual foi o grande pedido que o Papa fez agora na festa do coração de Jesus, sexta-feira da outra semana que passou? A santificação dos sacerdotes. Pois ele mesmo escreveu uma carta, que o mundo precisa de padres segundo o coração de Jesus. Você precisa de padre, imagina então de madres, imagina de freiras, imagina de compadres, de comadres, de pai, de mãe, de jovens. João Paulo II está percebendo que é preciso ir lá na fonte dessa igreja, que está sendo geradora de pecados e tristezas. Não adianta mais, você está perdendo tempo, perdendo força, nós perdemos tempo, nós perdemos forças, brigando com os inimigos errados. É preciso ir lá na origem. Por isso, origem é Gênesis. Por isso, São João vai reescrever a história humana a partir desse evento salvífico, que é o coração rasgado de Jesus Cristo. Por quê? Porque aí Deus acolhe a miséria da humanidade e paga centavo por centavo dessa miséria com a sua misericórdia. E paga centavo por centavo do seu pecado com o seu perdão. Não tem outro jeito. Enquanto nós não mergulharmos todo o nosso ser, toda a nossa miséria, toda a nossa doença, toda a nossa fraqueza, todos os nossos vícios no coração de Jesus, nós não seremos homens e mulheres de corações novos. O mundo sabe disso. Por isso o mundo diz que você precisa de inovações.
E você está sempre inovando no visual. Mulherzada então compra tinta até não poder mais. Pinta o cabelo de verde, de vermelho, de cor de abóbora, que beleza. Alguns ficam beleza demais. Outros ficam medonho demais, mas tanto faz. Eu louvo muito a Deus as feias que existem no mundo. Isso é um consolo para o celibato, é uma força. Você louva, obrigado, Pai. Deus existe e eu posso tocar. Isso é uma beleza. É bacana quando você vê uma pessoa feia que sabe se enfeiar mais ainda. Isso é muito bacana. Inclusive, quando você for tirar um retrato, tira o retrato ao lado dessa pessoa. Todo mundo fala, nossa, como você está lindo. Ao menos ajuda. Você está meio gordo, tira a foto ao lado de alguém mais gordo ainda. Fala, nossa, você está tão magro aqui. Fala, parece só, mas... Então tem muita vantagem. O mundo quer inovações, inova o cabelo, faz plástica, põe botox, fica aquela cara, fica uma coisa medonha, parece a cara da Hebe, aquela coisa. Que tudo, é só pôr uns marimbondos para morder que você fica. Muda tudo. Faz uma geral, faz peeling, filling, faz tudo. Só que não tem botox para o coração. Não tem plástica que muda um coração enrugado pelo pecado. Não tem mágica. Eu já contei para vocês o velhinho que levou o filho dele para fazer o alistamento militar. O velhinho tinha já 60 e tantos anos quando nasceu o rapazinho dele. Ele casou depois, né? Morava lá na roça, lá do Biguá. Nunca tinha ido na cidade. Quando chegou o alistamento, tem que levar o menino para alistar. Aí levou na cidade. Levou o rapazinho. Eles ficaram encantados com a cidade, nunca tinha visto cidade, coisa bonita. Aí foram com o endereço na mão, perguntando, já informaram. Só naquele prédio lá é o Ministério do Exército, lá vai ter que alistar o rapazinho. Aí chegaram lá, o mineiro chega sempre anda a hora. Chegou lá umas 10 horas, ia abrir às 2. Aí a moça falou, abre 2 horas. Mas não vai estar, nós senta, nós espera aí. Sentaram no sofá lá, ficaram assim, olhando, que salão bonito. De repente viram um elevador. Nunca tinha visto aquilo. Aí falou, meu filho, você vai aquela máquina lá? Eu sei lá, pai, eu nunca vi um trem daquele. Aí de repente chegou uma veinha. A veinha veio, parou, falou, vai lá, pai, olha. Aqui a veia, ela vai entrar na máquina. Ela tem umas luzinhas acendendo. Aí abriu a porta do elevador, a velha entrou. Falou, lá, pai, ligou, pai. Olha lá, meu Deus, é 1, é 2, é 3. Nossa, está funcionando. O que será que faz essa máquina? Oi, meu filho, vai ver que isso aí é máquina de lavar gente. Falou, é verdade, pai, pode ser mesmo. Tecnologia japonesa. Japonês é bom para inventar essas coisas. E eu, quando estava vindo no ônibus, eu vi, num posto de gasolina, um carro que entrou dentro do negócio, e já saía limpinho do outro lado. Aí eu vi na minha depois, sopra o carro, fica limpinho. Vai ver que é máquina de lavar roupa moderna. Falei, é mesmo, né? Coitado de sua mãe lavando roupa lá no tanque, né? Foi parou lá no 20, pai. Vai ver que leva 20 minutos para ficar pronto. É mesmo, deve ser mesmo, deve ser. Olha pra você ver, vai. Olha lá, pai, olha. Tá ligando para votar. Lá, vai, 19, 18, 17. Será que não vai explodir, não, hein? Tá quase chegando, 3. Quando deu no 0, abriu a porta. Saiu Ana Paula Arósio. Em pessoa. De calça jeans, camiseta branca, cabelo meio preso aqui assim. Ele olhou nela e falou, meu filho, vai buscar sua mãe e traz imediatamente aqui. Ô máquina abençoada. Não tem essa máquina. Não precisa o senhor ficar satisfeito, não.
Porque senão era o senhor que ia para dentro dessa máquina hoje. O senhor também está escangalhado. Não existe essa máquina. Pode ser até que exista uma máquina que faça por fora. Dá uma esticada lá, pinta o cabelo, põe zóio de plástico na pessoa, põe lente de contato, faça uma maquiagem, cobre aquelas buraqueiras natural. Nós queríamos muito que existisse uma máquina dessa, que a gente entrasse lá, com o coração ferido, machucado, escangalhado, envelhecido, rígido de pecado, e saísse de lá e disse: ah, aleluia, ai, foi tão bom, eu fui no domingo de louvor na Canção Nova, saí de lá curado, eu sou outra pessoa, aleluia, Jesus amado. Não tem. O símbolo do amor cristão não é coração, é cruz. Na torre das nossas igrejas não tem desenhado um coração, tem exposto uma cruz. Porque enquanto você não cruzar o seu coração no coração de Jesus, não brota o homem do coração novo. Não acreditem nessas religiões mágicas. E se dentro da sua igreja católica começarem a dizer: vem aqui que eu vou rezar para você, tem um padre ou um bispo, seja quem for, que põe a mão na sua cabeça, e você sai de lá uma pessoa completamente mudada, não vá, não, corra de lá, porque não é de Deus. Quem resolve as coisas assim, é o encardido. Ele ofereceu para Jesus, falou: transforma essa pedra em pão, pula daqui que os anjos vêm carregar você. E Jesus não aceitou. Se Jesus não aceitou, não aceite, você que é seguidor de Jesus. Jesus não diz: vem até mim e eu vou na mesma hora fazer uma transformação em você, que você vai ficar a pessoa mais... Não, ele diz: tome cada dia sua cruz e siga-me. Eu. Não pegue sua cruz cada dia e siga o outro. Siga-me. Vem atrás de mim. E sabe para onde eu vou te levar? Olha lá. Só que eu vou te levar para lá, não para pregar você lá na cruz. Eu já aceitei ser pregado na cruz por você. Por você. Você. Mas se você não fizer essa experiência pessoal, como Paulo nos ensina em Gálatas, logo no início de sua carta, no capítulo 2, versos 19 e 20, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu estou pregado na cruz com Cristo, minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por quem? Por mim. E aí eu entendo esse versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse. Aí eu entendo que eu também estava com Londino traspassando e rasgando o coração de Jesus. E ai de mim se não tiver hoje a coragem de me aproximar. Como lembra o autor da carta aos Hebreus, aproximemo-nos desse trono da graça. O trono da graça é a cruz de Jesus. É preciso se colocar aos pés dessa cruz. Em primeiro lugar, para receber ali essa fonte de vida que o sangue de Jesus Cristo vem nos trazer. Mas também esse banho de regeneração, como escreve São Paulo a Tito e a cada um de nós, esse banho de regeneração, essa água viva que é o Espírito Santo, que pode nos lavar de todas as nossas imundícies, como nós vamos meditar na segunda pregação dessa manhã. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a olhar, mas não olhar só com esses olhos. É preciso contemplar. Isso que está no versículo 37, que reproduz Zacarias 12. Olharão para aquele que foi transpassado. Olharão não é opcional, é option time. Tem que olhar, é preciso olhar, mas não esse olhar. Tem que ser esse olhar que a CNBB está nos convidando para fazermos como os gregos que chegaram e pediram: queremos
ver Jesus. É esse ver Jesus. É um ver da fé. É um enxergar esse Jesus para que eu possa me enxergar. João Paulo II diz isso. Enquanto não contemplar o coração de Jesus, o ser humano não conhece quem é Deus, não se conhece, não conhece o plano e o projeto de Deus a respeito do mundo e não encontra a resposta, o caminho que possa levar e que leva de fato o ser humano para essa vida plena. Mais do que isso, o Papa João Paulo II escreveu para nós que da miséria, da feiura do pecado, é preciso descobrir a restauração, que somente, única e exclusivamente, o coração rasgado de Jesus Cristo na cruz, fala PC, o coração rasgado do coração, transbordando desse sangue da nova e eterna aliança, esse sangue que se reproduz para nós a cada Eucaristia. Meus irmãos, que coisa impressionante. Quando em Lanciano mandaram a NASA estudar aquele 5 coágulos de vinho transformado em sangue, e aquele pedaço de carne que está lá há 13 séculos, exposto para o mundo ver. Duas coisas que me impressionaram nas descobertas da NASA. Maior autoridade em ciência do mundo é a NASA. Aliás, como eu escrevi no meu livro Experienciar Milagres, eu queria que a ciência tivesse a humildade que tem a igreja. A igreja é humilde. A igreja pega os seus milagres e manda a ciência examinar para ver se é verdadeiro. E aceita a palavra da ciência. Por que a ciência também não pega as suas descobertas e entrega para a igreja saber se é moral, se é ético, se é correto, se é santo? Devia fazer. A igreja ensina a ciência, porque além de ter fé na ciência, é preciso ter ciência na fé. Duas descobertas fabulosas entre todas de Lanciano. Primeira, que aquela hóstia que virou carne é um pedaço do mio, que é mio e que é cardio. Não é meu não, mio não é meu em italiano não. Mio. Não tem nenhum médico, não, nenhum enfermeiro, ninguém que estudou biologia, ninguém que está se preparando para o vestibular. Ô, escolinha fraca, não. Mio significa, muito bem, doutora, me salvou. Músculo. Toda vez que você vê essa palavra mio em medicina, significa músculo. E cardio, então não é só um coração, é o músculo que reveste o coração. E por que músculo? Músculo é a parte mais forte do nosso corpo, sabia? Tanto que parece que o dente é mais forte, não é? A língua é mais forte que o dente. Sim, tem gente que perde os 32 dentes e continua com a língua. A língua é músculo, é firme. E algumas então é impressionante o tanto que é forte. Forte e longa. Alguns impressionam. A católica que não precisa ir à missa, de casa ele comunga. E não é nem a gente que mora muito perto da igreja, não. Aquilo vai. E alguns parece língua de sogra, já é partida no meio. Coisa impressionante. Músculo é a parte mais forte, mas é músculo que reveste o coração. Segunda coisa que me impressionou: qual é o tipo sanguíneo descoberto em Lanciano? Sangue. O que tem a ver esse sangue? Olha que coisa bonita essa menina falou. O sangue AB é aquele que pode receber o sangue de todos, de qualquer um.
inclusive o meu e o seu. Você tem o sangue ruim? Você está com uma doença no sangue? Você tem um vírus no seu sangue? A ciência diz que o sangue de Jesus, sendo AB, pode receber esse seu sangue contaminado, esse seu sangue sujo, esse seu sangue cheio de colesterol, cheio de triglicérido, cheio de gordura, cheio de açúcar, cheio de porcarias. Só tem um jeito para você fazer a purificação do seu sangue contaminado por esse vírus, por essa bactéria, por esse protozoário, seja lá o que tem aí dentro. Só existe um jeito. E por isso, São João entendeu que naquela hora em que Londrino transpassou o coração de Jesus, ele abriu uma porta para que pudesse entrar no coração de Jesus o meu e o seu sangue contaminado, estragado, sujo, ferido, machucado. E que coisa fantástica! Quando Nosso Senhor apareceu para Santa Margarida Maria de Alacoque, fazendo-lhe as revelações maravilhosas do coração de Jesus, ele apareceu nessa imagem tradicional, uma delas representada e sempre presente aqui no palco desse rincão, aqui o Cristo Rei. Mas observe que todas as imagens do coração de Jesus vai conter esse absurdo dos absurdos. O coração para fora. Observe toda a imagem do coração de Jesus. E que bom seria se as famílias voltassem a entronizar o coração de Jesus nas suas casas. Entronizar é colocá-lo num trono. Olhe para esse coração. Olhe o coração que tanto amou o mundo. E perceba que em todas as imagens do coração de Jesus vai aparecer, primeiro, esse coração para fora, para que você possa contemplar. Para dizer que você também pode chegar perto dele. Para dizer que Deus tem coração. E que tem um coração contínuo e constantemente voltado para você. Que do mesmo jeito que Jesus, coração do Pai, saiu do coração da Trindade e veio para fora, e veio para o mundo. Aquilo que São Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, de 6 a 11. O processo de kenosis, de abaixamento, de aniquilamento de Jesus, o coração de Jesus também saiu para fora do corpo de Jesus, está aqui. Segunda coisa, toda a imagem do coração de Jesus, no coração de Jesus tem essas chamas, esse fogo, o fogo do Espírito Santo, essa fornalha ardente de caridade, esse fogo que Jesus diz que veio trazer à terra, e como quer e deseja que esse fogo se acenda, se alastre, a ponto de bombeiro nenhum no mundo poder apagá-lo. Mas toda a imagem desse coração tem também uma cruz, para dizer para mim e para você, traga sua cruz, pegue sua cruz cada dia, a cruz que você estiver vivendo hoje, e traga, e enfia essa cruz no meu coração, porque toda a imagem do coração de Jesus tem também essa marquinha lateral, do lado direito, do coração rasgado. Essa chaga aberta pela lança de Londrino, continua aberta pela misericórdia infinita de Deus, para fazer chorar aí, na sua vida, na minha vida, os raios da divina misericórdia. Quinta, toda a imagem do coração de Jesus tem essa coroa de espinhos que circunda esse coração. Significa o meu pecado e o seu, que nós precisamos enfiá-lo no coração de Jesus. Não tem outra coisa a fazer. Oh, meu irmão, minha irmã, não leva mais o seu pecado lá para aquele boteco. Não leva mais o seu pecado para aquela zona. Não leva mais o seu pecado na casa da vizinha. Tem um lugar que você pode enfiar o seu pecado. No coração de Jesus.
manso, humilde, sereno. É aqui que você precisa aprender cada dia, a cada minuto. João Paulo II fala que esse devia de ser o livro sempre aberto diante de nós, na hora das nossas dores. Ou Cristo crucificado, porque dele sempre nós vamos ver esse coração rasgado, ou essa imagem do coração de Jesus, fazendo jorrar para nós aquilo que o Papa Pio XII releu no capítulo 12 do profeta Isaías. Vocês vão beber com alegria das fontes da salvação. Hoje é o dia de cada um de nós recolher a miséria que nós somos, não ficar culpando os outros. Nós vamos meditar sobre isso ainda hoje. Não ficar espalhando. Nós aprendemos pelo encardido a espalhar nossa miséria. Eu quero pôr culpa, eu quero achar um culpado para a minha miséria, para o meu pecado, para o meu vício. Então eu boto a minha culpa na minha mãe, no meu pai, na minha avó, no meu primo, naquela professora que não gostava de mim, naquele patrão que me mandou embora, naquele fulano que tomou meu emprego, naquela moça que tomou meu namorado. E eu fico espalhando a minha miséria, achando culpados, e com isso eu vou me despedaçando. E aí nem Jesus pode fazer nada, porque Ele não nos violenta. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Dá-me teu coração. Hoje, olhe para o coração de Jesus e diz: Senhor Jesus, nesse domingo, último domingo do mês do coração de Jesus. Eu me lembro com emoção quando menininho, 8, 9 anos, todo mês de junho, eu participava da coroação do Sagrado Coração de Jesus. Lá no Biguá era bonito. Mês de maio as meninas coroavam Nossa Senhora. Mês de junho, os meninos. E eu com meu terninho branco, o Toninho do Xavé subia para coroar o coração de Jesus. Como nós precisamos ensinar nossas crianças a levar a sua miséria, a sua fraqueza para o coração de Jesus. Como a senhora que sofre tanto com seus filhos, com seu esposo, o senhor que sofre tanto com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, você que sofre tanto a cruz do alcoolismo, das drogas, do desemprego, das doenças, você que está deitado nessa cama há tanto tempo, sofrendo e quem sabe até tentando encontrar uma justificativa, e nesse processo até se revoltando contra Deus. Por que essa doença? Por que essa infidelidade? Por que essa infelicidade? Junte seus pedaços hoje. Canalize os seus pedaços. Estragados? Não tem problema. Canalize cada um deles e mergulha-os nesse coração. Põe a mão no seu peito. Eu sei, e você pode também rezar, como o Padre Joãozinho ensinou, que muitas e muitas vezes no seu peito, talvez hoje até você pudesse cantar diferente essa oração que o Padre Joãozinho canta, e ao invés de dizer às vezes, talvez seja mais honesto você dizer muitas vezes, todas as vezes, quase que o tempo todo, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado. Magoado é coisa que foi pisada, frio, morto, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, e meu coração pisado, magoado, ferido, não quer saber de amar, não quer saber e não sabe amar, não sabe partilhar, não sabe perdoar, é egoísta, quer tudo, não partilha nada. E por isso também não partilha nem as suas misérias. Eu sei que muitas e muitas vezes bate no seu peito esse coração. Mas hoje você é convidado a mergulhar esse coração no coração de Jesus e pedir: manda, Senhor Jesus, manda o teu Espírito para renovar meu coração. Manda o seu Espírito para restaurar meu coração.
Manda o seu Espírito para fazer de novo um coração novo feito no seu coração. Sim, Senhor, eu preciso muito. Lava, purifica-me, Senhor, restaura-me hoje. Eu sei, Senhor, que não é um processo mágico, e eu nem quero mais esse processo mágico, porque sei que ele não lhe pertence. Mas eu quero olhar para esse coração. Eu quero poder dizer para o mundo que eu o conheço. Eu quero dizer para o mundo que eu o testemunho. Eu quero dizer para o mundo, mais do que com minha voz, com minha vida, que eu conheço e experimento esse coração, e que esse coração está renovando a minha história. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Fica de pé, levante os seus braços e peça: Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Cante com o seu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Põe a mão no peito e confessa. Às vezes no meu peito bate um coração, muitas vezes, de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. É por isso que não dá certo. Não quer saber de amar. Não consegue, não pode. Não sabe perdoar. Egoísta. E não sabe partilhar. Para o seu coração tem um remédio. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!